Olá, graça e paz. Quero compartilhar com vocês uma palavra que veio da parte do Senhor. Ela está ali em Ezequiel, capítulo 18, versos 21 até o 24. O texto diz o seguinte: Mas se os perversos abandonarem seus pecados e obedecerem os meus decretos e fizerem o que é certo e justo, com certeza viverão e não morrerão. Os pecados que cometeram no passado serão esquecidos, e eles viverão por causa dos seus atos de justiça. Vocês acham que eu gosto de ver os perversos morrerem, diz o Senhor, o soberano? Claro que não. Meu desejo é que eles se afastem de seus maus caminhos e vivam. Contudo, se os justos se afastarem da sua justiça e cometerem pecados e agirem como os outros pecadores, deve-se permitir que vivam? Claro que não. Todos os seus atos de justiça serão esquecidos e eles morrerão por causa de seus pecados. Esse texto de Ezequiel é muito sério, porque ele nos traz um alerta para que não abandonemos o caminho da santidade. Aquele que diz que é filho de Deus, aquele que diz que é lavado e remido pelo sangue de Jesus, aquele que diz que nasceu de novo da água e do Espírito, não pode viver na prática do pecado. Porque, como lemos nesse texto de Ezequiel, aquele que vive na prática do pecado está morto, espiritualmente falando. E eu quero lembrar até para vocês aqui, né, que em Gênesis 2, 16 e 17, né, está escrito assim: de toda árvore do jardim que você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Nós sabemos pelas Escrituras que existem vários níveis de morte, né? A morte física, que é a perda do fôlego de vida, a morte moral, quando a pessoa perde a noção do certo e do errado, perde a noção do que é justo e injusto, perde o temor de Deus. E a pior dessas mortes, a morte espiritual, que é a separação definitiva da presença de Deus. Então, quando ele fala aqui no texto de tanto Gênesis quanto no texto de Ezequiel, quando ele fala que a pessoa vai morrer, não se trata só da morte física, se trata muito mais da morte espiritual, da separação definitiva de Deus. Todo aquele que é transgressor, todo aquele que é pecador, quanto mais, que não se arrepende das suas práticas pecaminosas, morrerá espiritualmente, será separado definitivamente de Deus. E nós aprendemos isso também em Mateus 7, 21 a 23, que fala: nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que, de fato, fazem a vontade de meu Pai, que está no céu. No dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? Não realizamos muitos milagres em teu nome? Eu, porém, responderei: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Então, todo aquele que pratica o mal, pode ter o título de pastor, de apóstolo, semideus, arcanjo, querubim. Lembrando do querubim, né, que foi expulso do céu por praticar o mal, não vai estar na presença do Pai naquele grande dia.
Vai ser igual está escrito aí, Jesus falando, mas Senhor, nós não pregamos, nós não ganhamos tantas almas, nós não fizemos, não bordamos. Não, eu não conheço vocês. Porque o que faz o Senhor ter comunhão conosco é uma vida de santidade. Está lá em Hebreus 12,14, que sem santidade ninguém vai ver o Senhor. E não é santidade em vestimentas, andar com a Bíblia gigantesca debaixo do braço, não é o linguajar, né? O jargão gospel. Não, não é isso que é santidade. Santidade é uma vida íntegra diante de Deus. É viver na prática da justiça, é viver na pregação das boas novas através da nossa vida. Sabe, a nossa vida tem que pregar antes do nosso lábio. Então, esse alerta é para agora, para mim e para você. Porque quem te garante que nesse próximo segundo agora você está vivo? Né? Fica olhando o teu relógio aí. Você ainda está vivo, né? Então, o momento de se arrepender, de mudar de vida é agora. Porque no próximo segundo, no próximo minuto, ninguém sabe. E a gente também tem que tomar muito cuidado, porque o dia do Senhor está prestes a acontecer. Como fala ali em 2 Pedro 3,9, o Senhor não retarda sua promessa, como alguns alegam, demorada. Pelo contrário, Ele é paciente conosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ele quer que a gente se arrependa. Porque vai vir o grande dia, e você pode ler em 2 Pedro 3, os próximos versos, até o verso 13, né, que tudo que a gente vê ao nosso redor, a casa onde você mora, o local onde você trabalha, o carro que você usa, o ônibus que você usa, o avião, seja lá o que for, vai ser tudo consumido pelo fogo. E Pedro fala, né, ainda nessa passagem, que devemos viver uma vida santa. Devemos viver de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Porque nós, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Essa tem que ser a nossa esperança. Então, vamos mudar as nossas práticas. Aquele pecado de estimação, ele vai te afastar de Deus e ele vai te levar à morte eterna. Aquele pecado que você diz, não tem nada a ver, Deus me entende, vai te levar para longe dele, vai te levar para a perdição eterna. Devemos viver uma vida santa. Devemos viver longe do pecado. E o tempo é agora. Deus abençoe a tua vida.